E a Câmara tem pelo menos 3 projetos importantes de interesse do governo que devem ser votados em julho. Quem tem os detalhes é a Nayane Carvalho. Veja, todos nós sabemos que é super necessária uma reforma tributária no Brasil. Nós temos discutido há muitos anos a necessidade de simplificar, de parar de estados, de União, a todo momento editarem normas, seja decreto, resoluções, legislações, que tumultuam e dificultam a vida do setor privado como um todo. Custa caro o sistema tributário brasileiro, ele é ineficiente, ele traz talvez uma das maiores dores de cabeça ao empresariado de uma maneira geral, que é conseguir lidar com todo esse arcabouço fiscal, tributário. Então a reforma tributária entendemos que é necessária, mas nós temos que preservar a arrecadação como um todo dos estados. Alguns estados, como o nosso, Mato Grosso do Sul, que são exportadores, população pequena, quando se faz uma reforma baseada no consumo, a tendência é que haja perda de arrecadação. E é isso que nós temos que preservar. O nosso crescimento ao longo dos últimos 20 anos foi expressivo e nós conseguimos atrair um sem número de empresas que fez do Mato Grosso do Sul ser o que ele é hoje. E olhando para frente, quando você discute a desoneração das cadeias produtivas, ela é positiva, pensando no ambiente competitivo. Mas, ao mesmo tempo, tem o desafio da arrecadação do Estado. Como é que nós vamos discutir isso posto na PEC? Essa é a discussão que eu tenho feito junto ao Congresso Nacional, junto à nossa bancada, para que a gente tenha o Fundo de Desenvolvimento Regional, para que a gente tenha a recomposição definida na PEC e não a ser definida num momento posterior, numa lei complementar. Então essa discussão é importante para o Mato Grosso do Sul, assim como é importante para vários entes estaduais que provavelmente irão perder a arrecadação. Então nós somos a favor da reforma tributária, mas ela tem que ser feita de maneira mais discutida, mais consensuada, para que a gente chegue a um denominador comum. É uma chance que o Brasil tem, mas efetivamente a gente não pode ser irresponsável com o futuro dos nossos estados no que diz respeito à arrecadação. Como vocês viram, quem falou foi Eduardo Riedel, que é governador de Mato Grosso do Sul, mostrando preocupação em saber como vai ser o cálculo da arrecadação, no caso estadual, né, com a reforma tributária. Agora sim, vamos saber com a repórter Nayane Carvalho quais são os projetos que serão votados na Câmara e que interessam ao governo. O governo quer garantir a votação do projeto que retoma o voto de qualidade do CARF, a votação do arcabouço fiscal, que foi aprovada pelos senadores que fizeram modificações no texto votado pela Câmara e deve ser votado no plenário da Casa na próxima semana, além também da votação da reforma tributária. O texto será apresentado em plenário na próxima semana. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, defendeu a votação da reforma ainda neste semestre e afirmou que todo o esforço da liderança do governo é negociar e votar o texto. Enquanto isso, o relator do projeto, Aguinaldo Ribeiro, tem se reunido com lideranças partidárias e setores da economia para apresentar o possível texto final. Em uma reunião com secretários de Fazenda dos estados, o relator ouviu as reivindicações do setor, entre elas o aumento dos repasses da União para o novo Fundo de Desenvolvimento Regional dos atuais 40 bilhões para 75 bilhões. O fundo pretende compensar os estados pelo fim da guerra fiscal. Há uma preocupação dos estados, e a gente deixou isso muito claro, com a preservação da nossa base de tributação. A defesa que nós fazemos para a migração da competência do imposto seletivo para o Conselho Federativo é nesse contexto. Assim, um imposto que hoje ele vem a substituir o imposto de produtos industrializados, que 60% do fruto da arrecadação desse tributo é repassado para os estados e para os municípios. Então, a nossa intenção é que haja uma convergência para os estados e municípios da competência desse imposto. Outra proposta que diverge do texto também do deputado Aguinaldo Ribeiro é um modelo de transição federativa, né, que é o modelo da migração do princípio da origem e destino do ICMS para o destino puro do IBS. A gente defende uma transição mais curta, em 26 anos, mas com a garantia de um seguro-receita que vai dar segurança aos estados produtores, que não haverá perdas que não sejam
suportadas pelos caixas desses estados. Evidentemente que tem pontos, como ele próprio falou, que tem divergência entre os estados. A gente está conversando com os estados também, inclusive os divergentes, né, que já haviam colocado essa divergência nessa última reunião, e estamos trabalhando para convergir, né, aquilo que está sendo discutido no âmbito do Concefaz e aquilo que alguns governadores colocaram como ponto de divergência e pontos relevantes para eles